Caso Calume. Tráfico de órgãos em Taubaté, década de 1986. Quem denunciou? Roosevelt de Sá Calume, médico e então diretor da Faculdade de Medicina de Taubaté. Em 1986, ele denunciou ao CREMESP um esquema de remoção clandestina de rins de pacientes ainda vivos, sem confirmação de morte encefálica, no Hospital Santa Isabel de Clínicas, OSIC. Como funcionava o esquema? Médicos diziam que os pacientes estavam com lesão cerebral, quando na verdade eram removidos os rins para transplante, sem comprovar a morte. Em pelo menos um caso, pediam autorização para doação de córneas, mas extraíram ambos os rins do paciente vivo. Perícias do CRMSP identificaram sinais de fluxo sanguíneo e atividade cerebral nos pacientes, o que descarta a morte encefálica. Quem foi condenado? Juiz e júri condenaram em outubro de 2011, após 40 horas de julgamento, 3 médicos: Pedro Henrique Majuan Torresilas, Rui Noronha Sacramento, Mariano Fiore Júnior. Eles receberam 17 anos e 6 meses por homicídio doloso, depois reduzido para 15 anos em segunda instância em 2021. Um quarto médico, Antônio Monteiro, morreu antes do julgamento. Demora e impunidade. O esquema funcionou por quase 10 anos. A denúncia foi feita em 1986, o processo só foi realmente julgado em 2000 e a condenação veio em 2011. Mesmo condenados, os médicos recorreram e ficaram livres até 2024, quando o STF determinou a execução imediata das penas após rejeição de recursos. Um dos condenados morreu em 2024, mas a maioria segue sem cumprir a prisão. Impacto real na lei. O caso foi determinante para a criação da Lei 9.437, que regulou transplantes e estabeleceu critérios claros, como a morte encefálica comprovada. Foi um divisor de águas na legislação brasileira sobre ética médica e retirada de órgãos. Caso 1. Clínica Médicos, Kosovo, 2008. Ricos compram, pobres morrem e médicos operam com um sorriso no rosto. Onde aconteceu? Pristina, capital de Kosovo, logo após a guerra dos anos 90, em uma clínica particular chamada Médicos. O esquema: recrutadores procuravam pessoas em situação extrema de pobreza, Turquia, Moldávia, Rússia, Ucrânia. Prometiam até 15 mil euros por um rim. Muitos doadores não recebiam nada ou recebiam só passagem mais 500 euros. Pacientes ricos vinham de Canadá, Alemanha, Polônia, Israel. Pagavam de 70 mil a 110 mil euros por um rim novo, no dinheiro vivo. As cirurgias aconteciam na própria clínica, com médicos licenciados, equipes completas e equipamento de hospital oficial. Tudo parecia normal, mas era 100% ilegal, clandestino e criminoso. Como descobriram? Um cidadão turco desmaiou no aeroporto de Pristina. Disseram que ele doou um rim voluntariamente, mas a história não batia. A polícia investigou e descobriu uma rede global de tráfico de órgãos. Quem foi condenado? 5 médicos foram presos, incluindo Lutfi Dervishi, dono da clínica, Arban Dervishi, filho dele, operador do esquema. Em 2013, foram condenados de 4 a 8 anos de prisão. 2 médicos israelenses foram acusados de recrutar doadores, mas fugiram e nunca foram presos. Curiosidades sinistras. Esse caso envolveu Interpol, ONU e União Europeia. A clínica parecia legítima, tinha até site e fachada de hospital chique. Alguns doadores morreram depois por complicações, nunca foram indenizados.
Esse caso virou prova no Tribunal de Haia sobre crimes de guerra e tráfico humano. Caso real no Brasil. O corpo voltou sem os olhos. Recife, 2011. O que rolou? Um adolescente de 17 anos sofreu um acidente de moto e foi levado para um hospital no Recife. Horas depois, foi declarado morto. Quando a família foi retirar o corpo no IML, notaram algo absurdo. Os olhos dele haviam sido retirados. E não foi só isso. Há suspeitas. A família disse que nunca autorizou doação de órgãos. O hospital afirmou que houve autorização verbal. Não havia assinatura de nenhum familiar. A certidão de óbito não citava remoção de tecidos como parte do processo. No fim, começaram a suspeitar que tinha sido tráfico de córneas. Por que córneas? Porque elas são altamente visadas no mercado negro. Podem ser removidas até 6 horas após a morte. São fáceis de transportar. Um par de córneas pode render de 15 mil a 25 mil reais no esquema ilegal. São usadas para transplantes oftalmológicos em clínicas privadas. E a investigação? A Polícia Civil abriu inquérito, mas o hospital não entregou as gravações das câmeras do centro cirúrgico. A equipe de plantão não foi afastada. O IML alegou procedimento padrão. O caso não teve conclusão pública. Ninguém foi responsabilizado. Por que ninguém fala? Porque envolve instituição de saúde pública, mais falta de provas formais. O silêncio favorece quem está por trás. E como a família era humilde, a mídia largou mão rapidinho.